O povoado de Pedra Branca, interior da Paraíba, era tão pequeno que não constava nem nos mapas mais recentes. Com apenas 32 casas e uma capela no centro, o lugar parecia ter parado no tempo. Ali, a maioria vivia da agricultura, e os dias eram sempre iguais. Até que a velha casa dos Andrade foi reaberta. Abandonada por décadas, ela ficava afastada das outras, isolada no fim da estrada de terra, com janelas quebradas e trepadeiras engolindo suas paredes. Havia boatos, sempre houve, que a família que morou ali simplesmente sumiu, que o poço no fundo da propriedade era amaldiçoado, que às vezes dava para ouvir vozes debaixo da terra, mas como toda boa lenda interiorana, ninguém realmente acreditava. Até a chegada de Adalberto e sua filha Ana Viúvo, Adalberto queria silêncio, longe da cidade, da tragédia e dos olhos dos outros. A pequena Ana tinha apenas 8 anos e desde a morte da mãe não dizia uma palavra. Médicos chamavam de trauma, mas o pai sabia, ela tinha visto algo que não conseguia ou não queria explicar. A casa dos Andrade era perfeita, grande, barata, afastada. O poço no fundo estava tampado com uma tampa de concreto. Adalberto não se importou, nem sabia da lenda local, só queria paz. Mas a paz durou pouco. Na primeira semana, Ana começou a desenhar, coisa que não fazia desde o enterro da mãe. Adalberto ficou feliz, até ver o que estava sendo rabiscado. Sempre a mesma imagem, um poço e uma figura saindo de dentro dele. Uma mulher de cabelo comprido, braços finos e olhos negros, sem rosto, sempre na borda do poço, como se quisesse subir, mas ainda não conseguisse. Achou estranho, mas não interferiu. Então, certa noite, ao ir buscar lenha no quintal, ouviu um som vindo da direção do poço. Um som abafado, molhado, como se alguém batesse com as mãos do lado de dentro da tampa de concreto. Achou que fosse algum animal preso e tentou abrir. A tampa estava selada, como se nunca tivesse sido movida. No dia seguinte, Ana apareceu com lama nas mãos e pés. Disse, pela primeira vez em meses, apenas uma frase: ela quer sair. Nos dias seguintes, tudo piorou. Espelhos começaram a embaçar sozinhos. Reflexos pareciam se mover com atraso. E Ana começou a acordar coberta de lama, mesmo dormindo de portas trancadas. Adalberto começou a notar algo estranho nos olhos da filha. Ela os mantinha fixos no espelho do corredor, como se esperasse que algo se movesse ali de novo. Uma noite, ao acordar com um barulho metálico, Adalberto seguiu até o poço. A tampa estava aberta, e ao olhar para dentro, não viu o fundo. Apenas o próprio reflexo. Mas com algo errado. Seu reflexo sorria, ele não estava sorrindo. Assustado, fechou o poço, trancou a casa e decidiu procurar ajuda no vilarejo. Foi então que conheceu o Sr. Bastos, o mais velho da região, que disse o que ninguém mais dizia. O poço reflete a alma de quem olha, mas ele não mostra o que você é, e sim o que esconde, o que quer sair. Segundo ele, a casa dos Andrade foi palco de algo sombrio nos anos 50. A mãe da família, enlouquecida, jogou os próprios filhos no poço. Depois, se jogou também, mas o corpo dela nunca foi encontrado. Depois disso, todos que se aproximaram do local começaram a ter visões. Viam reflexos que não correspondiam, sentiam-se observados, e um por um foram sumindo ou enlouquecendo. O poço, disseram, era um portal para algo mais fundo do que a terra, algo que se alimentava da dor. Adalberto tentou voltar para casa e fugir com Ana, mas a casa estava trancada por dentro. E lá de dentro ele ouviu a voz da filha, mas distorcida como um eco. Agora ela tem um rosto. Desesperado, arrombou a porta. A casa estava fria como uma câmara mortuária. Os espelhos haviam sido cobertos com panos, mas um estava descoberto. O do banheiro. Ali, Ana estava parada em frente ao espelho.
Ela chorava, mas seu reflexo sorria. A figura por trás do reflexo agora tinha um rosto, o da mãe morta, mas os olhos eram vazios. O reflexo tocava o vidro e Ana imitava, como se fosse um espelho perfeito, até que por um segundo os movimentos não coincidiram. O reflexo se moveu antes dela. Adalberto a puxou com força, quebrando o espelho, e atrás do vidro havia lama. Lama escorrendo da parede. Ana desmaiou nos braços do pai, e nos minutos seguintes a casa inteira começou a tremer, como se estivesse viva. A porta do porão se abriu sozinha, revelando um caminho de lama até o fundo da casa. E no fim do corredor, o poço, agora dentro da própria casa. Adalberto correu com a filha nos braços, deixando tudo para trás. Desde então, a casa foi interditada. Nunca mais voltou. Disse que Ana parou de falar novamente, mas dessa vez sorria o tempo todo, sempre olhando o próprio reflexo. Alguns dizem que a casa ainda está lá. Outros juram que ela afundou, engolida pela terra. Mas uma coisa é certa: toda vez que alguém ousa mexer com o que está trancado, o poço encontra um jeito de abrir de novo. E quando você olhar para dentro, pode ver mais do que deveria. Pode ver o que você esconde de si mesmo.